Professor Valdemir, mais um vídeo aí no meu canal detalhando fatos históricos. Quem não é inscrito, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo aí, ok? Hoje eu vou refutar mais um falso profeta aqui. Hoje eu vou refutar Joseph Smith. Você sabe quem foi Joseph Smith? Foi o fundador do mormonismo. Você sabe quem são os mormons, quando eles surgiram, quando que foi fundado? Você sabe o que é que eles ensinam? Você já teve a oportunidade de estudar o livro de Mormon? Eu estudo porque eu tenho 2 desse aqui, certo? A pergunta é, o livro de Mormon é um livro inspirado por Deus? Não. Como é que você prova, professor? Eu vou provar pelo livro de Mormon que o livro de Mormon não é um livro inspirado por Deus. Apesar que os Mormons dizem que realmente o livro de Mormon é um livro inspirado por Deus. Vou provar que não é. Vou ler no livro deles provando que não é. Correto? Vamos lá. Quando que surgiu o mormonismo? O mormonismo ele surgiu em 6 de 4 de 1830. O fundador é Joseph Smith. Segundo ele, um anjo mostrou para ele lá umas placas de ouro com uns escritos lá, e esse escrito foi traduzido e hoje gerou-se aí o livro de Mormon, que é composto de 15 livros, certo? A maioria dos livros do livro de Mormon, ele é uma compilação da Bíblia. Ele tem trechos de Isaías, tem trechos de Esté, tem trechos de, vamos dizer assim, dos escritos de Salomão, Provérbios, correto? Então veja bem, dizer que o livro de Mormon é inspirado por Deus é uma aberração. Eu vou provar hoje que não é, correto? Vamos lá. Qual é a primeira coisa aqui que nós vamos provar? Bem, se você ler Atos capítulo 15, versículo 29, Paulo fala sobre o batismo pelos mortos, correto? Só que Paulo não está mandando batizar morto. Era uma prática que os pagãos tinham. E os mormons, quando uma pessoa da família deles morre e não era batizado, eles se batizam por essa pessoa que, vamos dizer assim, que morreu e não era batizado. Isso é uma prática deles, essa prática pagã, correto? Em Atos 15, Paulo está falando de ressurreição, correto? Tanto é que ele fala assim, eles se batizam pelos mortos. Eles quem? Os pagãos. Se fossem os cristãos, Paulo não falava eles, falava nós. Correto? Aqui no livro de Alma, vamos provar aqui, vamos pegar já o primeiro erro aqui, correto? Livro de Alma, capítulo 7, verso 10. Olha para você ver aqui, ó. Veja agora se é inspirado. Muita gente fala assim, você está refutando, você refutou o testemunho de Jeová e outros aí. Eu não estou criticando o membro, eu estou falando da doutrina que está errada. Ela não tem base bíblica, ela não tem base nas escrituras. Agora, muitas vezes as pessoas ficam nervosas, eu não tenho culpa nenhuma se o camarada escreveu errado, certo? Alma, capítulo 7, verso 10. Você agora tire suas conclusões. Se eu estou criticando, eu estou falando uma verdade. Está aqui no livro deles. Alma, capítulo 7, verso 10, diz assim, ó. Eis que nascerá de Maria, falando de quem? Do nascimento de Jesus, em Jerusalém. Aí eu pergunto para você, Jesus nasceu em Jerusalém? Você que é cristão, que estuda a Bíblia, Jesus nasceu em Jerusalém? Vamos provar na Bíblia. Vamos provar que o livro de Mormon não tem inspiração. Amós, capítulo 5, versículo 2. Aliás, não é nem Amós, é Miqueias, né? O livro de Miqueias. Então, veja bem, no livro de Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2, lá está escrito o quê? Que Jesus nasceria na cidade de Belém e não em Jerusalém. Está aqui, ó, Miqueias, capítulo 5, verso 2, ó. E tu, Belém, Efrata. Efrata era o antigo nome de Belém. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A pergunta é, Miqueias escreveu aqui há mais de 700 anos antes de Jesus nascer. Ele errou? Não. Jesus nasceu em Belém da Judeia. Estude a Bíblia, Mateus capítulo 1, para você ver para onde que os magos foram. Se eles foram para Jerusalém, eles foram para Belém, certo? Agora eu pergunto, um erro grosseiro desse aqui do livro de Mormon tem inspiração divina? Você mesmo conclui que não tem, certo? Não tem inspiração. Não dá para defender um negócio desse aqui, dizer que é inspirado. Agora os Mormons estão dizendo por aí que era inspirado. Eu vou provar para você a blasfêmia que está no livro de Mormon, correto? Vamos lá. Está aqui também no livro de... eu deixei anotado aqui... Segundo Nefe, capítulo 3, versículo 4.
Você pode conferir aí, se você tiver o livro de Mórmon, confere aí. Veja se isso aqui se cumpriu. Ó, segundo a Nef, capítulo 3, versículo 14. Você que é do mormonismo aí, que está assistindo esse vídeo, me prove agora se o livro de Mórmon é inspirado por Deus. Está aqui, ó. Falando sobre a pessoa de Joseph Smith. Essa profecia, Joseph Smith falou dele mesmo, ó. E assim profetizou José. Que José? Joseph Smith, dizendo: eis que o Senhor abençoará esse vidente. Quem é o vidente que ele está falando aqui? Joseph Smith. São palavras de Joseph Smith. E aqueles que procurarem destruí-lo serão confundidos, porque a promessa que obtive do Senhor sobre o fruto dos meus lombos será cumprida, e eis que tenho a certeza de que esta promessa será cumprida. A promessa não se cumpriu. Não se cumpriu. Certo? Então veja bem. Joseph Smith foi linchado no dia 27 de 6 de 1844. Ele morreu linchado numa prisão dos Estados Unidos. Cadê aqui os inimigos? Deus confundiu os inimigos dele. Está aí a grande prova, que é mais uma farsa do livro de Mórmon. Certo? O Joseph Smith era, vamos dizer assim, envolvido com poligamia. Os mormons eram polígamos. Agora, hoje, acho que não tem mais a prática da poligamia. Poligamia é a pessoa que tem mais de 4 mulheres, certo? E os mormons têm isso aí. É porque o vídeo aqui eu estou fazendo só um resumo. Mas se fosse falar toda a verdade, daria umas 2 horas de vídeo, correto? Então, veja bem, por causa da poligamia e envolvimento com outras coisas erradas, ele foi preso. E lá na prisão, os inimigos dele foram lá e lincharam ele dentro da prisão em 1844. Agora, pergunta se os mormons falam isso para você quando eles chegam na sua casa, certo? Se você convidar um mormon para ir na sua casa, ele já vai chegar em 2 horários, ou na hora do almoço ou na hora da janta. Eu não sei por quê. Talvez é almoçar ou jantar, né? Faz o teste aí para você ver. Vamos para mais uma blasfêmia aqui do livro de Mórmon. Eles dizem que é inspirado por Deus e ele chega na sua casa dizendo que a Bíblia é um livro muito importante que a pessoa deve ler ele. Vamos conferir se isso é verdade. Está aqui, ó. Se você pegar na introdução, né? Vou pegar aqui. Na introdução do livro de Mórmon, está aqui, ó. Na introdução, no penúltimo parágrafo, lá embaixo, né? Quase no finalzinho. Diz assim: compare agora se eu estou criticando os mormons ou a doutrina deles. Está assim, ó. Com respeito a esse registro, falou o profeta Joseph Smith. Disse aos irmãos que o livro de Mórmon é o livro mais correto da Terra. É brincadeira? E a pedra fundamental de nossa religião, e que, seguindo seus preceitos, o homem aproximar-se-ia mais de Deus do que por qualquer outro livro. Ou seja, é uma blasfêmia. Isso aqui é uma blasfêmia. Então, se o livro de Mórmon é o livro mais perfeito da Terra, ele jogou a Bíblia por terra. Certo? O livro de Mórmon, segundo eles, é outro evangelho de Jesus Cristo. Conversa mole, isso é piada. Certo? Então, veja bem, eles ensinam que o livro de Mórmon é o livro mais correto que existe na face da Terra, e que a Bíblia já descartou aqui, certo? O homem aproximar-se-ia mais de Deus pelo livro de Mórmon do que pela Bíblia. Jesus falou isso? Jesus ficou 3 anos e meio aqui na Terra. Jesus falou do livro de Mórmon, falou de Joseph Smith, que ele sugeria? Não. Jesus, se o livro de Mórmon fosse outra palavra de Jesus Cristo não teria avisado ao povo? Os profetas, apóstolos de Jesus Cristo nunca mencionaram nem Joseph Smith, nem os livros dele, que, vamos dizer assim, ia surgir com o passar do tempo, correto? Eu tenho aqui em minhas mãos, eu leio muito sobre teologia, livros de religiões, está aqui, ó, a maioria aqui tudo de religiões, 99% todos lidos. E quando falo com conhecimento de causa. Tem aqui um livro de um teólogo da Assembleia de Deus, que eu leio também muito aqui, ó, Raimundo de Oliveira. O título é Seitas e Heresias. Faz mais de 30 anos que eu tenho esse livro. Aqui fala do mormonismo. Quer ver mais uma profecia do Joseph Smith aqui, ó? Falando sobre a vinda do Senhor. Em 1835, profetizou que a vinda do Senhor está próxima. Até mesmo 56 anos deviam terminar a cena. Ele morreu em 1844, até hoje Jesus não voltou, certo? Sobre os habitantes da Lua, isso aqui está lá, aqui falando sobre a vinda do Senhor, está lá no livro História da Igreja dele, volume 2, página 182. Você que é mormon, você tem essa literatura, leia aí. Concernente aos habitantes da Lua, olha o que Joseph Smith falou. Smith prediz que os habitantes da Lua têm tamanho mais uniforme que os habitantes da Terra e tem cerca de 1,83 m de altura, certo? Tem vida longa, chegando geralmente a quase 1000 anos.
Está na revista de Oliver, volume 2, página 166. Está aí, seus mormons. Prova aí. Segundo os americanos, em 1969, os americanos pousaram na Lua. Segundo os americanos, não encontrou nenhum gigante lá. Então, Joseph Smith mente mais uma vez. Então, você que está estudando com os mormons, tome cuidado que você está sendo enganado. O livro de Mormon não é inspirado, como ele diz. Isso aqui é uma blasfêmia contra a palavra de Deus. E se você está estudando com os mormons, certeza absoluta que o senhor está sendo enganado, ok? Pesquise e leia mais. Se você gostou, compartilhe o vídeo com seus amigos. E me espere aí na próxima, beleza? Até mais.